estudo novo que a gente se refere ao tema da mensagem, dessa série de mensagens, é falar sobre a Cidade Santa, é falar sobre o Jardim Santo e um novo jardim e falar sobre o casamento que vai acontecer. E nós vamos então estudar e meditar em Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22, e eu quero convidar você, nessas próximas 3 semanas, ler todos os dias esses 2 capítulos. São capítulos que renovam a nossa esperança e nos apontam para dias futuros melhores que virão. E diante de tantos anos que a gente ouviu tantas mensagens corrigindo, batendo mesmo para que os irmãos possam estar firmes com o Senhor, nós ouvimos e vamos concluir esse ano 2022 ouvindo o Senhor nos lembrar de que vale a pena ser fiel a Ele. Ele tem preparado um lugar maravilhoso para todos nós, e se nós não tivermos esperança nisso, é vã a nossa fé. A gente está aqui perdendo tempo, a gente está aqui gastando tempo, entretendo com alguma coisa. Mas se a gente realmente acredita que a palavra de Deus ela é verdadeira, ela é real, e Ele disse em sua palavra que Ele ia preparar lugar, se nós cremos nisso, certamente alcançaremos esse tempo. Eu, se pudesse, já estaria lá. Alguns dizem que não querem ir pela morte. Tem gente que quer ser arrebatado, não quer passar pela morte. Mas para mim, eu particularmente acho que com Cristo, maravilhoso, Abra sua Bíblia aí, em que capítulo? Capítulo 21 de Apocalipse. Tem crente que não gosta de ler Apocalipse, tem medo, tem temor, mas deveria ser o texto que a gente deveria ler todos os dias, porque é um texto de esperança, é um texto de ânimo. E por que então nós estamos pensando em 3 mensagens falando em coisas novas, nova cidade, novo jardim, um casamento maravilhoso que nós vamos ter nos céus, para que os irmãos possam renovar suas esperanças, para que os irmãos possam relembrar de que existem promessas que ainda não se cumpriram, que já foi tudo preparado, o ambiente já está todo preparado, mas ainda falta um tempo, um kairos, um momento de Deus, e que você não pode perder de vista esse tempo, esse momento, e que já está cada dia mais próximo. E eu quero experimentar esse tempo com o Senhor. Então nós vamos ler capítulo 21, os 8 versículos. E aqui é a primeira mensagem de que nós vamos começar a refletir um pouco sobre a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, essa cidade que já está preparada e que há muitos comentários, interpretações com relação a essa cidade, se é uma cidade, se é uma forma figurativa de falar, e como a gente sabe que Apocalipse fala muito de forma figurada, pode ser que não seja literalmente uma cidade. Então a gente já começa pensando um pouco sobre isso. Vamos ler Apocalipse capítulo 21, de 1 a 8. E renove pela palavra do Senhor a sua esperança. Sei que muitos de nós estamos aqui cansados, chegando no final do ano, com alguns problemas que tivemos que superar no decorrer do tempo, mas nós somos convidados a olhar para a glória. E isso e deve ser o agente motivacional da nossa vida e da nossa fé. E diz assim o texto: o tema dessa mensagem é vontade, advertência e a última mensagem para a igreja. E o texto diz assim, de Apocalipse 21: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe.
e vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adereçada como uma noiva, ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis o tabernáculo de Deus que está com os homens, pois como eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E ainda acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse ainda mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Senhor, nós já ouvimos a Tua palavra, ela por si só é suficiente, e pedimos agora a iluminação do Teu Espírito para que possamos compreender um pouco mais dessa palavra. Mas, Espírito Santo de Deus, fala conosco, desfaz todos os achismos, tira todos os nossos entendimentos, ideologias e pensamentos e nos enche da iluminação da Tua palavra. Que o Senhor renove a nossa esperança e a nossa fé, em nome de Jesus. Irmãos, o capítulo 21 e o capítulo 22 de Apocalipse é a finalização de tudo. Aqui todas as coisas já se foram desfeitas, principalmente as coisas que se referem ao mal, e esse tempo do capítulo 21 e do capítulo 22 de Apocalipse é o tempo em que o Senhor nos traz o conhecimento de que Ele mesmo, como diz o versículo 5, Ele mesmo faz nova todas as coisas. Primeira coisa que a gente observa nessa afirmação é que Ele não fará as coisas novas. O texto diz que Ele já fez. Isso significa que o espaço, a ação, todas as articulações para que esse projeto chamado projeto da promessa de Deus se cumpra, já foi realizado. E já foi realizado em Cristo. Eu quero dividir essa mensagem em 3 pontos. Lógico que poderemos gastar muito tempo estudando, meditando sobre os símbolos, sobre os pontos que esse texto nos traz, mas eu quero fazer de forma mais homilética, uma mensagem mais voltada, não para uma exposição bíblica, ensinando cada ponto, mas fazendo apenas uma apresentação homilética em 3 partes. A primeira parte é a vontade perfeita de Deus. Depois nós vamos falar sobre a advertência que Ele nos dá. E por fim, uma última mensagem que Ele traz para a igreja. Lógico que aqui o futuro da humanidade está revelada no texto de Apocalipse, tanto para ímpios quanto para justos. Por isso que eu digo que a gente deveria ler, reler e meditar diariamente no texto de Apocalipse, porque é uma mensagem que é real, é uma mensagem que é atual, é uma mensagem que nos desperta, é uma mensagem que nos motiva, é uma mensagem que nos anima, nos consola, e que deveríamos ler em vez de ter medo, em vez de ter temor. Nós já gastamos algum tempo estudando, pelo menos 1 ano, logo que saiu a pandemia. Eu acho que o temor que as pessoas estavam era do fim do mundo, então as pessoas buscaram participar mais do estudo, não é? Embora que saímos com a grande
proporção de pessoas e concluímos sempre com um número mais reduzidos, né? A mensagem nós exploramos durante o ano, estudando detalhes, símbolos, as teorias, as teologias, falando sobre a revelação. Quem teve a oportunidade de participar pôde ver. Mas assim como Jeová, ele faz nova todas as coisas, a sua palavra também se renova. E cada dia que a gente lê, a gente aprende um pouco mais, a gente tem um conhecimento um pouco mais. E Apocalipse deveria ser uma leitura nossa diária, porque também nos desperta sobre a distinção e completamente o antagonismo que existe entre quem vive a vida justa em Cristo Jesus e quem vive a vida ímpia. E nesse primeiro ponto que queremos desenvolver nessa mensagem, a vontade perfeita de Deus está no versículo 3, quando ele diz: e eu ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Por que o primeiro ponto desse texto, dessa mensagem, é a vontade perfeita de Deus? É porque nós compreendemos e entendemos, e Paulo vai falar em Romanos capítulo 12, versículo 2, que existe uma boa, que existe uma perfeita e uma agradável vontade de Deus, e essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela não volta atrás. E quando nós falamos sobre a vontade perfeita de Deus para as novas coisas que já foram feitas espiritualmente, para a restauração de tudo que foi, de uma forma ou de outra, destruída pela desobediência, pelo pecado, temos que lembrar que, a partir dessa vontade, que é imperativa de Deus, que Ele mesmo deixa claro de que Ele, em sua vontade boa, perfeita e agradável, não voltará atrás, que se cumprirá. Aqui vem o ápice da vontade de Deus sendo empregada em toda a história da humanidade. E por que eu falo isso? Eu falo isso porque no capítulo 3 de Gênesis, a gente viu a intenção e a forma em que o primeiro casal, e a gente veio no mês de novembro falando sobre isso, como o pecado foi gerado, como nós vivemos toda essa consequência da humanidade, porque lá desde o início o pecado desencadeou tudo isso, mas também aqui na vontade perfeita de Deus a gente precisa voltar para o início. Quando o Senhor fez aquele ambiente, aquele relacionamento entre humanos e humanos com Ele, ali estava exposta a vontade, o pulsar do coração de Deus, quando Ele nos fez segundo a sua imagem e a sua semelhança. E não foi Deus que descaracterizou isso, não foi Deus que mexeu nesse propósito inicial, não foi Ele que adulterou o seu propósito inicial, mas foi a liberdade que Ele nos deu, foi o livre-arbítrio que Ele nos deu, que levou a nós perdermos essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que lá no início era completamente plena. A harmonia entre Adão e Eva, a harmonia entre Adão e Eva e o próprio Criador, estava o ambiente em que a vontade perfeita de Deus era vivenciada. E a Bíblia não é história de Deus, a Bíblia não é falando de Deus, a Bíblia é a história da salvação, de como esse Jeová, esse Deus, ao ver essa queda, essa destituição, esse adulterar da sua vontade, sendo empregado lá pelo homem, como ele no decorrer da história busca restaurar a vontade perfeita e plena dele. Não porque ele estivesse adulterado, mas porque nós mexemos, adulteramos nessa boa e perfeita vontade. E assim como no início ele fez, que era um ambiente agradável, ele viu que tudo era bom, e quando ele se referiu ao primeiro casal, ele disse que era muito bom, havia ali a perfeita harmonia de Deus, a harmonia do ambiente, a harmonia das relações, e isso ele quer resgatar. Por isso que João vai dizer que ele mesmo diz que eu habitaria, eu mesmo estaria como tabernáculo com os homens.
Nós já ouvimos João falar isso antes, que Jesus ele veio para ser o tabernáculo entre Deus e os homens. E aqui a gente vê mais uma vez o próprio Deus, o próprio Jeová, dizendo para João: João, eu quero restaurar aquilo que foi perdido, eu quero habitar e viver com a minha criação. É isso que ele está dizendo. Ele vai estar colocando tudo. E aí a gente vai levando em consideração que essa boa e perfeita vontade de Deus, que nós enquanto humanos destruímos, e que aqui há a esperança profética de que será restaurada. A primeira coisa que nós vamos ver no texto é: por isso que ele faz novos céus e nova terra. Tudo novo. Pensa aí em tudo que é ruim aí. Bota na sua cabeça aí tudo que é ruim. Lá não vai ter nada disso. Não vai ter nada disso. Novo céu e nova terra. Olhe, o evangelista João, ele vai chamar atenção para a gente, e eu amo essas expressões que João usa. Ele vai dizer assim: porque o Senhor, o Espírito Santo de Deus, me levou a ver e eu vi um parecido. Porque eu vi algo semelhante. Ele não diz assim: olha, eu vi isso. Foi assim que eu vi. Sabe por que ele não tem essa capacidade de ver isso? Porque ele não tem de forma espiritual. Por mais que ele fosse um homem cheio do Espírito Santo, por mais que ele fosse um homem inspirado pelo Espírito Santo, mas ele está no estado humano. Ele não tem a capacidade de ver, de compreender perfeitamente como é. E quando o texto diz aqui que o Senhor fará nova céus e terra, nós não temos a dimensão de como vai ser isso. Nós não temos. Pense em uma coisa maravilhosa. É insignificante. É completamente insignificante. Por quê? Porque a boa, perfeita e agradável vontade de Deus será restaurada diante dos homens. Eu habitarei, eu estarei sendo o tabernáculo. Lógico, quando a gente pensa nessa questão do tabernáculo, a gente lembra do papel que o tabernáculo tinha na história de Israel. O tabernáculo era a declaração para o povo de Israel de que Deus estava com ele. É por isso que a localidade do tabernáculo, dentro do arraial de Israel, era bem no centro das tribos. Para que todas as tribos soubessem que Jeová está no meio dele, agindo no meio deles, operando no meio deles. E aqui o Espírito Santo está falando não de um tabernáculo que se monta, que se desmonta, mas aqui o Espírito Santo está falando da presença permanente, eterna do Senhor conosco. A vontade de Deus é esta: que nós estejamos com Ele eternamente, habitando, vivendo, respirando eternamente com Ele. E por isso Ele vai criar um ambiente novo. Novo céu, nova terra. Jesus falou sobre isso. Pedro falou sobre isso. Vários profetas do Antigo Testamento falaram sobre isso, principalmente Isaías. Isaías, ele vai de forma muito clara no capítulo 66 falar que o Senhor fará nova todas as coisas, porque será um novo ambiente. Pastor Antônio Gilberto é um pastor educador que escreve muitas revistas da Assembleia de Deus, é um teólogo brasileiro. Ele vai dizer assim: passaram no original parenochame, e que significa passar de um estado para o outro. Não quer dizer que aniquilou, mas ao mesmo tempo o original está dizendo que o Espírito Santo de Deus fará novas coisas. A terra voltará a um estado mais perfeito do que o original. Imagine, se aquele ambiente que Adão e Eva estavam era perfeito, completamente equilibrado, novo céu, nova terra será muito melhor. O que é que isso nos traz? Isso nos traz a perspectiva de que as coisas estão difíceis, que as coisas aqui, a gente tem que conviver o tempo todo com enfermidade, com insegurança, com isso, com aquilo, mas isso vai passar. Vai passar. Está difícil, tem gente aqui que está passando coisas dificílimas.
mas vai passar isso. Jesus já fez novas coisas. E aí a gente pega o segundo ponto que ele vai nos explicar, que ele vai dizer que as primeiras coisas já passaram. Passou. Irmãos, esse lugar de habitação, de convívio com o Senhor vai ser um lugar que nós não lembraremos do que passamos. Passou. As tragédias, as dores, as decepções, as frustrações, os medos, as angústias, o choro, tudo fica para trás. E ele vai colocar aqui os nãos de Deus naquele lugar. Lá não vai ter luto, não vai ter sofrimento, vai ter trabalho, viu? Mas não vai ser trabalho penoso, porque o trabalho é bom. O que não é bom é o trabalho penoso. E principalmente a recompensa, que é injusta. Passa tudo isso. Pense aí. Uma dor que você já sentiu aí. Dor física. A pior dor que você já sentiu. Alguns dizem que é dor de dente. Outros dizem que é dor de parir, né? Eu não posso dizer dor de parir porque eu não tenho condições. Por mais que eu seja parceiro, não é? Mas qual a dor? A pior dor que você já sentiu? Vai acabar. Lá não vai ter. Essas coisas já passaram. Pense toda a potestade, toda a malignidade, toda a maldade que a gente está convivendo nessa vida. Lá não vai ter. Pense nos inimigos espirituais que nos cercam e tentam nos destruir. Nessa altura ele já foi vencido. Pense em todo o trabalho, todos os medos, todas as angústias que você está passando aqui. Lá nós não vamos ter isso. Mas não fique pensando que a ideia que se passa é que nós vamos estar em um ambiente só de rede. Parado. Eu já vi até um crente dizer assim, que pô, lá no céu é um negócio paradão. Aí, isso um aluno no seminário, viu, Síbel? Um aluno disse, pô, pastor, dá a impressão que é um lugar parado. Eu digo, olha, tem uma opção para você. Não vá. Aonde a presença do Senhor está, tem paralisia. Ele diz em sua palavra que Ele faz nova todas as coisas. Onde nós vamos ter tanta coisa para fazer, irmãos. Só que lá não vai ter tempo. Sabe por quê? Porque você vai estar na eternidade. E muita coisa para fazer. E uma das principais coisas que nós faremos é adorá-lo na eternidade, Pense 24 horas mais 25, mais 26, mais 27, todo o tempo adorando, trabalhando, cantando, vendo os irmãos. Por que não tomando banho de mar? Por que não tomando banho de rio? Se novas todas as coisas serão feitas. Eu gosto de banho de rio. Eu gosto de banho de mar. Não sei como é que tem gente louca que diz que crente não vai para a praia. Meu Deus. Tudo novo. Vai ter muita coisa para a gente fazer. Eu quero estar lá. Eu já gosto de fazer isso para os irmãos responderem. Passou todas essas coisas. Irmãos, tem irmãos aqui que têm passado tantas decepções. Tristezas, angústias. Lá não vai ter nada disso. Nada disso. Lugar maravilhoso. Mas aí o versículo também nos lembra que esse novo lugar, essa nova terra, essas coisas que já passaram, só vai ser alcançado um tipo de pessoa. O texto diz: os vencedores. Só os vencedores vão alcançar essa bênção. Mas por que isso? Engraçado que o Senhor, Ele vai falar para as 7 igrejas, Ele vai se referir às 7 igrejas logo nos primeiros capítulos de Apocalipse, e Ele vai lembrar para a gente de que nós precisamos vencer em cada desafio, em cada adversidade que vem sobre nós. E aí você é convidado a ler as 7 cartas às igrejas e vai ver, cada carta tem um perfil de um vencedor. Observe se essas vitórias que você precisa percorrer se enquadra com o momento atual que você está vivendo. Muitas vezes você precisa vencer as adversidades das trevas,
só vai estar nesse lugar quem consegue vencer. Lógico que aqui a palavra está se referindo a vencer, mas reportando-se ao vencedor. Ou seja, está relacionado a sua vitória ao apego e à ligação que você tem com o vencedor. Porque se tem alguém que nunca perdeu nenhuma batalha, é Jesus. E para que eu vença todas as adversidades, todas as dificuldades, para que eu percorra esse tempo de luta sendo vencedor, eu preciso estar cheio dele, eu preciso estar ligado com ele, eu preciso ser alimentado por ele, eu preciso ser fortalecido por ele, e esta é a causa porque muitos estão ficando pelo caminho. Primeiro que não é a sua ideologia, não é a sua capacidade intelectual, não é a sua força, nem a sua fé. Você só vai vencer se você se entregar completamente a Jesus e depender dele. É por isso que eu digo que o problema está aí. Porque muitos estão ficando pelo caminho. Porque a jornada com Jesus, a jornada da fé cristã, a jornada do discipulado é cada dia mais, menos a minha vida e mais a vida de Deus. E aí que está o problema da igreja. Nós queremos caminhar a caminhada cristã, mas queremos mais coisa para a gente. E como as lutas e as adversidades que temos percorrido, que ainda não chegou ainda ao ápice do sofrimento, e aí eu não quero entrar nas teorias teológicas de pré ou pós-tribulacionismo, o que eu quero dizer para você é que independente da situação, se for pré-tribulacionismo, vai ser uma bênção para a gente. Mas é melhor você se preparar para o pós. Porque se vier o pré, você está no lucro. Mas o pós vai ser um momento em que você vai passar por uma prova, uma aflição, uma tristeza, uma angústia, uma perseguição. E se você não tiver ligado ao vencedor, se você não tiver fixo no vencedor, se você não tiver nenhum relacionamento com o vencedor, você não vai suportar. Quantos nós estamos vendo que nem chegou a esse momento já não estão suportando? Nós exploramos bastante Tessalonicenses. E lá nos ensina, Paulo escrevendo à igreja em Tessalônica, nos ensina que muitos deixarão a fé. Muitos. Por quê? Porque não é vencedor. A vida com Jesus é uma vida para corajosos. A vida com Jesus é uma vida para aqueles que querem se fixar nele e superar as adversidades. E tudo que a gente vai encontrar aqui são promessas para os vencedores. Eu até acredito que em algum momento você pode ficar enfraquecido. Nós somos humanos. Nós temos a própria referência do nosso Cristo, o super-herói das nossas vidas. Mas naquele grande momento de grande aflição, lógico que não vai se comparar nunca a minha dor e o meu sofrimento que Cristo passou. Mas esse Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele estava mostrando a sua humanidade, a sua fraqueza. Mas ele não abriu mão da vontade de Deus. Tem sido difícil, irmãos. Cada um dentro da sua realidade. Pode ser que você esteja sentado do lado de alguém que esteja passando tantas lutas. Mas quem tem esperança de que essas coisas serão alcançadas, vão vencer. A gente pode até se enfraquecer, mas a gente não permanece fraco. Porque a suficiência da nossa vida, a capacidade da nossa caminhada em Cristo nunca estará em nossa fé e nossa capacidade, mas estará sempre na nossa rendição a Jesus. Você pode estar enfraquecido, sem ânimo, sem disposição para orar, sem disposição para servir, mas isso é um momento que Paulo vai falar isso em Coríntios. Momentos.
Aí eu quero deixar uma dica para você. Se você está permanecendo nesse estado, há algum problema com a sua fé. E olha que eu não sou adepto da teologia da libertação, que condiciona a falta de fé à falta de cura. Eu estou falando que o crente, ele não permanece fraco. Ele pode ficar momentos de fraqueza. Por quê? Porque entendemos e compreendemos que essas fraquezas, inclusive, fazem parte do processo do nosso fortalecimento. Porque quando a gente passa por uma prova, chega na lama, no caos, a gente sai fortalecido. Aprendemos mais lições, dependemos mais de Deus. Porque quando a gente tem um diagnóstico de doença, a gente faz jejum, a gente ora, a gente busca. Deus não é bobo, irmãos. Ele sabe que a gente tem esse comportamento, mas que tudo está muito bom, caminhando tudo bem, aí a gente já não ora tanto. Eu não sou assim. Eu me disciplino para estando bem ou não, forte ou fraco, com o Senhor. Mas tem crente que quando está de bem, aí acabou. Não precisa mais orar, porque a capacidade é sua, os recursos são oriundos da sua mesma força. Aí não precisa mais de Deus. Também não sou a favor desses jargões que aparecem por aí, dizendo que quem não vem na amor, vem na dor, né? Que Deus dá prova para que você... Não, a prova faz parte do processo. Mas tem provas que vêm para a gente para matar o nosso eu. Para dizer, olha, você está andando comigo, não é porque você acha, não. Não é que você pode, não. Não é porque você tem, não. Você está andando comigo para você lembrar que eu que sou a sua suficiência. Eu é que sou a sua força. Eu é que sou o seu provedor. Eu que sou o seu sustento. E aí Deus permite algumas coisas. Aí a gente passa por uma prova de enfermidade, porque há uma provazinha que purifica a gente, é a doença. Quando a gente recebe uma enfermidade, um diagnóstico, principalmente de doenças mais complexas, irmãos, a gente se aquebranta todo. É o primeiro a orar no culto. Jejuar, não consegue, diz que a carne treme, baixa a pressão, mas quando recebe um diagnóstico, agora é jejum, ó, fica, ó, bênção. Por isso tem crente também que só anda doente. Eu não estou dizendo que é a teologia de Deus isso não, viu? Eu estou dizendo que isso é muitas vezes a forma em que Deus permite, porque Ele tem amor a você. Eu já ouvi muitas pessoas e já vi muitas pessoas em que o próprio Deus chama para si, porque se deixasse aqui, ia se desviar. Não sei se você conhece, eu conheço muitas pessoas. E, inclusive, ouço testemunho até da própria família dizer, olha, Deus sabe todas as coisas, por isso que Deus levou. Eu acredito nisso. Eu acredito. Eu espero que isso não seja referente a você. Mas se for, dê glória a Deus, porque é melhor você ir do que você se desviar, se apostar da fé. Muitos estão ficando pelo meio do caminho. E aí vem o segundo ponto. Uma advertência para nós. O texto vai falar lá no versículo 8. Mas quanto aos medrosos e aos incrédulos, aí vem a lista. Há sempre listas. No Apocalipse, pelo menos umas 3 listas. João vai se referir a essa lista também nos próprios livros, as cartas gerais, ele vai falar também sobre essa lista. Paulo é o homem das listas. São inúmeras listas. Eu não quero entrar nos detalhes, nem na semântica, na tradução dessas palavras, mas aqui há uma advertência para nós e precisamos lembrar que essa palavra não está se referindo para descrente. Essa carta está sendo enviada para a igreja. Isso significa que no meio da igreja tem esse tipo de gente aqui. Tímidos são os verdadeiros covardes. E aí você pode trazer para toda uma conjuntura de hoje. Não quero nem levar em consideração para o que o apóstolo está falando para a sua época, em que a covardia estava relacionado diretamente a abrir mão da fé por conta da perseguição.
Podemos fazer leituras de covardias em várias dimensões. Quem sabe no seu setor de trabalho, no seu convívio com seus colegas, você é covarde em dizer quem você é, em viver quem você deveria viver. Você pode fazer uma série de leituras para a nossa realidade de hoje, que vai além desse contexto de perseguição que está se referindo, porque nós ainda não estamos de forma plena em uma perseguição. Podemos estar a nível global. Enquanto isso, quantas covardias a gente age, e a covardia está relacionado à capacidade que você tem para fazer, e você muitas vezes se omite, se esconde, foge. Observe que as coisas têm dimensões muito maiores e bem atuais. Mas tem covarde na igreja? Tanto tem que a Bíblia está falando. Está falando para a gente. Pode ser que nessa manhã você tenha entrado aqui, adentrado essa casa de oração para ouvir isso. O quanto as suas ações, quanto o que você fala, como você vive, como você se relaciona, tem sido atos de covardia. Incrédulos. Incrédulos é quem não crê. Mas tem incrédulo na igreja? O que mais tem? O que mais tem? Números. E eu quero relacionar muito a incredulidade ao racionalismo, porque o racionalismo é a capacidade de você anular o sobrenatural. Você vive naquilo que você pode pegar, naquilo que você pode compreender, naquilo que você pode entender. O que foge disso você não acredita. O que mais nós temos no meio da igreja hoje são racionalistas. Precisamos aprender que por mais que o Espírito do Senhor tenha dito para Paulo, escrevendo para a igreja em Roma, de que o culto é racional, o culto ele está se referindo à forma de tributação, à forma de adoração, de entrega. Quando a gente parte para as coisas de Deus, nós precisamos entender que elas são espirituais. Por mais que você tenha capacidade intelectual, por mais que você tenha, e graças a Deus que hoje nós estamos tendo evangélicos na ciência, não é? Tem até grupos organizados, pesquisadores físicos, químicos, tantas ciências, povo que está estudando a Bíblia e está mostrando na ciência. Por mais que a gente tenha esses diversos grupos, nós precisamos entender que as coisas de Deus são para pessoas espirituais, não para pessoas intelectuais. As coisas de Deus são espirituais, são sobrenaturais, são sobre-humanas. E nós estamos cheios de gente racionais, que não consegue experimentar nenhuma maravilha de Deus porque não crê, porque crê no diagnóstico, porque crê no que a ciência diz, mas não crê que Deus é capaz de ser superior a tudo isso. Muitos incrédulos, abomináveis. Poxa, no meio da igreja, certo, tem gente que é abominável diante de Deus. Sabe qual é a visão que se tem de alguém que é abominável? É alguém que consegue, em todas as suas ações, em tudo que ela se torna, ser tão deplorável, tão ofensiva à santidade de Deus, que ela é vista dessa forma. E a versão da palavra é algo terrível. É como se essa pessoa para Deus fosse completamente anulada. Ela é tão afrontosa à santidade de Deus, à vida de Deus, com sua prática, com quem ela é, que Deus não considera ela como nada. Abominável. Mas o Espírito Santo de Deus está falando para João que tem esse tipo de gente na igreja? Tem. Espero que não seja você. Ah, mas eu respeito a Deus. Será? Será mesmo? Ah, será mesmo? Assassinos. Meu Deus. Vamos pensar na possibilidade de alguém ser assassino e estar no meio da igreja.
Nós não estamos falando daqueles maravilhosos testemunhos de quem era. E vale salientar que o povo fala mais de quem era do que Deus fez. Que eu era ex, não sei o quê. Porque minha vida passou, agora fala do que Deus está fazendo. O Senhor me trouxe à memória de que a sua lei, e aqui eu me refiro ao 6º mandamento, e a gente tem uma falsa impressão de que a lei não é para ser vivida. Mas qual é o momento da Bíblia em que Jesus desfaz da lei? Há algumas citações, há algumas manifestações, há algumas descrições das leis que precisam passar por uma nova conjuntura, e essa nova conjuntura é a leitura a partir de Jesus. Um exemplo prático disso: o sábado é lei, é mandamento. A forma em que as pessoas praticavam o sábado se tornou tão terrível que a lei foi completamente desassistida. Porque o sábado deveria ser um dia de descanso, um dia de relacionamento com Deus. A visão judaica criou tanta coisa. Sabe quantas leis tem só em relação ao sábado? Podemos dizer de subleis? 417 subleis. A pessoa não pode cozinhar, a pessoa não pode andar mais de 2.700 metros, a pessoa não pode engolir a saliva, a pessoa... Pensa aí. Ficou tão insuportável que o que deveria ser um prazer, uma alegria, aí vem Jesus e diz: eu vou fazer agora uma nova leitura. Aí Jesus vai falar. Jesus também não diz que é domingo não, viu? Porque a gente mete muito mite. A Bíblia diz que é sábado. Não esse sábado que está aí praticado pelo judaísmo e pelo adventismo, mas o sábado que deveríamos parar. Eu vou além, a gente não consegue, vamos botar para domingo mesmo, já que é domingo a nossa realidade, a gente não consegue estar domingo na presença do Senhor. Pronto, acabou. Então a gente não consegue obedecer um mandamento. O sábado é um mandamento. Como não matar, eu não sei nem porque eu falei esse negócio de sábado, né? A gente já falou até em uma das palestras aqui, foi o pastor Pedro, nesses últimos dias, a palestra dele do webinário, não sei se os irmãos lembram, ele falou que quem sabe a gente fazer uma nova leitura do sábado para os dias de hoje. Irmãos, o Senhor está chamando a atenção da igreja para que a gente desacelere e tenha um tempo com Ele. Você consegue passar uma manhã na presença do Senhor sem pegar o celular, sem pensar o que está fazendo, o que está lembrando, as preocupações? A gente pode, a gente deve. Isso faz parte da conjuntura humana. Nosso Deus é tão maravilhoso, é tão sábio, que Ele diz: vocês trabalharão 7 dias. A gente precisa de um descanso, não é porque o governo é bom não. Você não tem férias porque o governo dá não. Você precisa de férias porque você precisa de descanso mental, físico, espiritual, emocional. E o nosso Deus diz: esse dia, não pense em nada, não pegue em celular, não entre nas redes sociais, ande só comigo. É o sábado. Que para você pode ser segunda, pode ser terça, pode ser o dia que for. Mas a gente não tem tempo. A gente não tem tempo. Será que hoje o Senhor está nos chamando a atenção para fazer uma nova leitura do sábado? Uma releitura? Quem sabe a gente vai fazer aquele cantinho do nosso apartamento, onde a gente entra e diga: Senhor, eu quero essa manhã ser o meu sábado com o Senhor. Aqui vou deixar celular de fora, não quero saber de nada. Eu quero ficar com o Senhor. Te agradecer, cantar, ler a Bíblia. Quem sabe pegar o Apocalipse todo e ler para uma vez só. Nós estamos assassinando o nosso tempo com Deus. E é irrevogável. Porque o ontem não vai voltar mais. E eu quero chamar a atenção que o Senhor colocou para mim. Vai chegar o tempo. Vai chegar o tempo em que matar as pessoas vai ser algo legal, vai ser algo governamental e vai ser algo jurídico. Exemplo, o aborto. O governo vai dizer: está liberado o aborto. O governo libera, mas a palavra diz: não matarás. Lógico que há uma leitura moral, espiritual, há uma leitura ética, social, uma série de coisas que nós estamos cheios dessas coisas.
Mas a Bíblia diz, não interessa, não matarás. É isso aí, irmãos. Eu sei que alguns irmãos aqui adeptos em determinados momentos do aborto, mas eu quero lhe dizer que a palavra diz, não matarás. Pronto. Ah, mas eu acho isso. Não é o que você acha. Você não foi chamado para achar. Irmão, muita coisa que eu acho, eu tenho que me dobrar a palavra que diz que é assim que eu quero. E nós estamos cheios de, Jesus, mas isso aqui, caso disso, não matarás. E eu quero dar uma exceção. Se você olhar o capítulo 20 ao capítulo 22 de Deuteronômio, vai trazer pelo menos 3 situações em que é tolerável matar. Primeiro, guerra. Ou você morre, ou você mata. Você vai para uma guerra e vai dizer, não, Jesus, me mate. Aí é suicídio. Você tem que se defender. Segundo caso, autodefesa. Ou vem um ladrão, ele quer me matar, e o que eu vou fazer? Tenho que matar ele primeiro. Tolerável. Terceiro, quando você tem a questão legal. E aqui me refiro especificamente à segurança pública. Um policial militar, ele vai lidar diretamente com o delinquente, ou ele ou eu. E a Bíblia dá tolerância para isso. Fora isso, eu não conheço. E para trazer essa mensagem, eu pesquisei para lá, para cá, 3 casos só. Ah, mas esse caso aqui, isso aqui, porque o aborto vai ser necessário, porque esse contexto socioeconômico. Não matarás. Irmãos, o Senhor não está fazendo o mínimo para que você enquadre as suas ideologias, seus achismos ao parecer dele. A sua vontade é essa. E é mandamento, viu? 6º mandamento. Mas quem sabe também a gente mata de outras formas. Com palavras, com ações, com omissões, com comportamentos, que a gente mata o outro, irmãos. A gente mata e esquadrinha, destrói. Quantas vezes nossos comportamentos matam os nossos cônjuges? Vai matando pouco a pouco. Não, mas aqui assassinato é só pegar a arma e matar. Não. Observe quantos temas a gente está abordando aqui. Lógico que uma mensagem como essa a gente pode pensar em várias conjecturas, principalmente em relação ao aborto, à liberação das armas. De que maneira nós vamos estimular o assassinato, o homicídio? São temas que estão em vigência e que a igreja precisa discutir. Precisa discutir. Os impuros. Sabe que a correlação que a Bíblia vai trazer para a gente em relação a impuro é sempre o antagonismo entre impuro e o puro. E nós não precisamos descrever aqui que as coisas de Deus sempre têm a ver com pureza, com santidade. Então esse jeitinho que estão dando aí para todo tipo de impureza no que diz respeito ao aspecto sexual é intolerável. Isso não quer dizer que a gente não acolha. Isso não quer dizer que a gente não assista. Eu acho que nesse aspecto a igreja deveria ser uma igreja inclusiva. Venha todo mundo, mas não vai ficar do mesmo jeito. Não, você está vivendo sua vida, a sua identidade de gênero, sua prática sexual, vem para cá. Olha, mas Jesus diz isso aqui, ó. É essa inclusão que eu aceito. Não essa inclusão de venha do seu jeito, não que nada. Você ama seu companheiro, não é isso que importa. Isso não é inclusão, isso é liberalismo. E que nós, enquanto igreja, precisamos repensar também em relação a isso. Sem negociar a pureza e a santidade do Senhor. E o Senhor deixa claro, se alguém aqui pode questionar qual é a vontade de Deus, Paulo vai dizer em Tessalonicenses que a vontade de Deus é a sua santificação. Por quê? Porque lá, onde vai ser tudo novo, só entra gente pura. Ah, mas a ideia hoje, pastor, isso é radical. Não posso fazer nada. É assim que vai ser.
Foi Jesus. Meu irmão, não sou eu não. Quer ver uma coisa? Lá na sua casa você recebe todo mundo? Por que você acha que na glória vai todo mundo? Lá na sua casa você não quer que entre todo mundo. Você restringe. Você quer gente que vá para dentro da sua casa para ficar fumando, bebendo, dando palavrão? Pode até um parente chegar e você vai dizer lá, não, aqui não. Aqui não, vai para fora. Cai fora. Tá dentro da minha casa ninguém fuma. Se você quiser fumar, fuma lá fora. É minha casa. O lugar que estaremos com o Senhor é a casa do Pai. Ele diz o jeito que Ele quer, as pessoas que Ele quer. Você não é do seu jeito. Entenda isso, irmãos. O grande problema da igreja hoje é achar que as coisas têm que funcionar do seu jeito. Das suas ideologias. Nós estamos cheios de ideologias. Eu vou ser sempre radical, goste ou não goste. A Bíblia diz, não matarás. Vai de encontro? Sim. Uma série de coisas. Eu também estudo, eu também pesquiso. Meu Deus, mas naquele contexto, Senhor, se adequa, filho, não matarás. Fique pensando que eu também não luto com as minhas lutas, não. Mas as coisas de Deus, nós estamos dentro. Eu estou falando de coisas que a gente está vivendo no meio da igreja. E não é apenas no nosso contexto de igreja local, a igreja de Cristo. As pessoas sempre querem dar um jeitinho. Senhor, o Senhor diz na sua palavra que não matarás. Está lá em Êxodo 20, versículo 3. Mas Senhor, tem esse jeito aqui. Senhor, mas tem essa nova ideologia. Tem essa situação. Senhor, tem um contexto sociocultural que permitiu isso aqui. Não tem isso, irmãos. Não tem isso. Isso é coisa de brasileiro. De dar jeitinho. As coisas de Deus, Ele diz, não matarás. Você vê a que ponto nós chegamos. E aí eu quero dar um outro parênteses aqui para falar sobre a questão do adultério. Não pense que o adultério é permitido por Deus. O adultério é tolerado. Tolerar é diferente de permitir. Tolerar. E por um único motivo. Por ele saber que o adúltero vai mexer com a santidade do outro cônjuge. Porque se aquela pessoa, se a mulher vai e adultera, o marido, quando tiver uma relação com essa mulher, vai ser adúltero também e ele está inocente. E o Senhor diz, para que isso não aconteça, eu vou tolerar. Se não houver uma restauração, aí se divorcie. Mas hoje, as novas leituras da igreja, começa no púlpito, pastor de 4, 5 casamentos. Qual a referência que ele vai ser? Se a Bíblia diz que sejamos exemplo, está dizendo o que para os novos jovens? Para os novos casados? Não, se não der certo, se você casou com sua esposa com 60 quilos, ela está com 80, se divorcie, porque ela pegou um pezinho a mais. Ah, porque você casou com seu marido e ele se desempregou? Não, eu casei com ele empregado. Se ele está desempregado, vá para o seu canto que eu vou para o meu. E a gente está aceitando tudo. A igreja está aceitando, não, meu irmão, isso aqui... foi consensual, está tudo em paz, tá? Então é melhor estar divorciado que mal casado, né? A gente ainda tem essas explicações miseráveis, carnais e satânicas, para justificar o que o Senhor disse que Ele não tolera. Ah, pastor, então eu vou viver de qualquer jeito? Não, se conserte, mude, transforme, faça terapia, bota seu joelho no chão, pede para seu marido mudar, mude também, tente fazer seu casamento ser leve, amoroso, respaldado no Senhor. Os feiticeiros, tem feiticeiro na igreja? Pim, 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 pim? Você sabia que a palavra feitiçaria envolve até drogas? Porque o drogado ele fica alucinado. Você já viu alguém em feitiçaria? A pessoa sai e entra em transe. Fica doido. Mas a feitiçaria também está muitas vezes relacionado aos nossos dias a questão também cultural. Por que a questão cultural? Cultural do culto e cultural da cultura.
Porque existem culturas que são um imperativo, um estímulo para a feitiçaria. Irmãos, nós somos um povo, principalmente o povo latino, é um povo da dança, da música, da cultura, do remeleixo. Não sei se você já se pegou muitas vezes dançando uma rocha desse aí que estimula a bebida, a prostituição. Quando você se toca, que letra é essa? Porque eu estou aqui só, ó. E aí está dizendo, porque eu sei o quê? Porque eu cheguei em casa, o outro estava dormindo na cama e você só na rocha. Você não se toca que você está estimulando a uma feitiçaria. Sabia? Meu Deus, eu gosto muito de arrocha. Eu gosto de todo tipo de música. Rock, pop, que for reggae. Mas as letras precisam ser examinadas. Tem a rocha aí que o cara... porque eu fui para o bar, saí cheio de cachaça, e a gente está cantando. Está botando o carro. Fora aquelas outras mais discretas, que não é tão a rocha, mas que está estimulando determinados comportamentos, que estimula a você entrar em transe, a você sair dos propósitos de Deus. E tudo isso fala da amplitude da feitiçaria. Tem isso na igreja? Tem. Aí vai falar sobre idólatras. E eu quero chamar a atenção à questão da idolatria, porque também a gente mete o mito na igreja católica. Mas a igreja está cheia de crente idólatra de si mesmo. É o individualismo, é o egoísmo, é o hedonismo. Tudo isso é idolatria. Sabe por quê? Porque você, tudo que tira Deus do centro e coloca o que for, coloca filho, bota o carro, é idolatria. Irmãos, não sei se você já viu algum tipo de vizinho que, meu Deus, o carro é mais cuidado que a mulher. É idolatria. Mas aí ele é comum porque ele está preso àquilo ali. Sabe? Mas nós estamos cheios de crentes dentro da igreja dizendo, Senhor, se não for do meu jeito, se não for como eu quero, Senhor, por que eu estou passando por isso? Se eu tenho esse propósito, isso é idólatra. Jesus já está fora há muito tempo. Mas a gente está criando ídolos. São ídolos, irmãos. Eu já ouvi, inclusive, alguns casais dizendo, não, por mim, meu marido pode, meu filho é tudo para mim. Idolatria. Quem é tudo para você é seu marido, é sua mulher. Porque seu filho e sua filha vai casar, viu? Se Jesus não voltar, né? É esse pacote aí mesmo que você pegou, que às vezes quer carvão molhado. Carvão molhado fica difícil para pegar fogo, viu? É esse carvão molhado que você casou. Foi esse carvão molhado que você escolheu. Então abane muito. As idolatrias de hoje são modernas. As idolatrias de hoje são discretas, mas com a mesma marca. Tira Deus do centro. Sabe quando a gente fala muito de nós mesmos? Sabe com que momento é? Vários autores falam isso. Eu quero reproduzir nas nossas orações. As nossas orações são manifestações claras de idolatria. Porque a gente só pede para a gente só ora para as nossas coisas. Mentirosos. E o autor chega a falar, alguns autores chegam a falar e relacionar a mentira até o relativismo. Porque relativando algumas coisas, a gente acaba caindo na mentira. E a lista é grande, mas essa lista não tem nada a ver comigo. Porque essa lista são daqueles que não vão herdar. Não tem nada a ver comigo. Por final, uma última mensagem, no versículo 16, que nós não lemos e diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz
e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Primeira coisa que o Senhor nos chama a atenção para esse texto é que a igreja, ela deve testificar, ela deve experimentar que de fato essa mensagem profética e essa promessa é para ser vivido em nossos dias, ao ponto de diversas vezes o Senhor, e aqui me chama a atenção essa questão de testificar com dois aspectos. O primeiro aspecto é que o Senhor, por diversas vezes, pelo menos nesses últimos capítulos, 12 vezes, o Senhor vai dizer para João: João, escreve. Escrever para que não fosse apenas uma oralidade, mas que chegasse até você. E nós precisamos levar isso. E o primeiro aspecto que eu quero dizer é que nós precisamos ver essa palavra como uma promessa que vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Ela é uma mensagem que não é mentirosa. Na nossa ótica pode até demorar, mas ela vai se cumprir, porque vem se cumprindo passo a passo do que o Senhor disse que haveria de acontecer nos últimos dias. E a segunda coisa, que eu já chamei a atenção aqui, é que nós precisamos nos preocupar com a geração que a gente deixa. Estou muito preocupado com essa geração. É a geração abaixo dos 25 anos para cá, eu estou muito preocupado. Porque até quanto de nós e de Deus nós estamos transmitindo para essa geração? E vai ser a geração que vai absorver e que vai confrontar com grandes problemas na sociedade global. E eu não vejo, irmãos, eu não vejo meio de sobrevivência se essas pessoas, essa geração não for consolidada nas Escrituras. Não podemos apenas nos preocupar em formação intelectual. Nós não podemos apenas nos preocupar com uma geração material, recursos, posses, que a gente quer deixar para os nossos filhos. Nós precisamos nos preocupar com a geração da herança espiritual que nós precisamos deixar para essa geração. Porque o quanto a gente ora, eles orarão. Pior ainda, se você não ora nada, eles não orarão também. Se você não tem intimidade com Deus, eles também não terão. Porque se nossos dias têm sido difíceis, essa geração vai passar dias piores. Por isso que o Senhor disse para João: João, escreve. Escreve para dar testemunho para os outros, como chegou até nós. Champlin, o grande teólogo do Novo Testamento, ele vai dizer que testificar, porque esse é o testemunho de Jesus. Isso porque o livro não tinha por intuito ser selado, mas antes comunicar ao outro a mensagem do Evangelho. Também porque o tempo urge. E finalmente porque esse testemunho nos assegura da vinda de Cristo está breve. Eu coloquei aqui no meu esboço, logo na introdução, que a mensagem da volta de Jesus está extinta na igreja. Falar da volta de Jesus? Tem tanta coisa boa para a gente ficar aqui. Eu tenho tanta coisa para conquistar. Tenho tantos sonhos. Tem gente que faz cara feia quando a gente fala da volta de Jesus. Já vi. Cara enfesada. Como dissesse assim: não quero que volte agora não. Tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que comprar, tenho que vender, tenho que fazer. E aí um bocado de projeto. Ô, irmãos, eu queria que Jesus chegasse agora a 11 horas e 13 minutos. Terceiro ponto que ele vai nos trazer nessa mensagem é que essa mensagem é urgente. A gente precisa partilhar dessa mensagem para as pessoas. A gente precisa abrir a boca, a gente precisa testemunhar, a gente precisa mostrar que esse livro já não está selado, já está aberto, a revelação está clara, a mensagem é para ser anunciada com oportunidade, com estratégia, com sabedoria. A gente precisa, com o tempo que temos, de compartilhar para as pessoas que Jesus vai voltar. Elas acreditem ou não acreditem, elas creiam ou não creiam. É urgente. A gente aprende também que é urgente a nossa relação com Deus. Irmão, se a gente está falando dessa brevidade para o outro, a gente também precisa se preparar.
E eu não preciso ensinar os irmãos como devemos nos preparar, porque vocês sabem. E a gente vai ver no versículo 17, eu concluo falando sobre isso. No versículo 17 nós vamos encontrar 3 personagens que aparecem aqui nessa promessa do próprio Cristo, anunciando a brevidade da sua volta. O primeiro personagem é o Espírito Santo, que diz: vem, Senhor. O Espírito Santo está aqui na terra, agindo na minha vida, na tua vida, convencendo, transformando. Ele já está falando para o Filho: vem, vem, Filho de Deus. Depois o texto vai dizer que a igreja diz: vem. E quem quiser ouvir essa mensagem, diga: vem. São os 3 personagens que a Bíblia diz: o Espírito Santo, a igreja. E por que a gente se refere isso à igreja? Porque quem deveria ser a comunidade que deveria acordar todos os dias e dizer: Senhor, o Senhor vai vir hoje? Deveria ser eu e você. Você deveria já acordar assim: Senhor, é hoje mesmo que o Senhor vem? Me prepara, Pai, eu quero ficar com o Senhor. Mas a gente está dormindo, né? Berço esplêndido, como diz o nosso hino nacional. A gente está pensando. A gente deveria pegar o exemplo de Tiago. O apóstolo Tiago diz: não fique dizendo que você vai fazer, que você vai plantar, que você vai comprar, se você vai vender. Diga: se o Senhor permitir, se for da vontade do Senhor. Então esses planos todos que você tem aí, eu também tenho. Está chegando 2023 aí, estou cheio de planos. Mas digo: Senhor, se o Senhor quiser chegar hoje, plano fica para trás. Melhor é o bem do Senhor na minha vida. A igreja deveria cultuar e dizer: Senhor, é agora que o Senhor vai chegar? Entusiasmo, alegria, força. Na hora do diagnóstico da luta: Senhor, eu estou com essa doença aqui, mas o Senhor vai chegar? Pode ser que não tenha nem tempo para ser curado. Senhor, o Senhor vai me buscar? A gente, quando se deveria se encontrar um com o outro, você já está preparado para Jesus voltar? Nosso Jesus vai chegar a qualquer hora. Vamos fazer esse exercício? Toda vez que você se encontrar um com o outro, começa: e aí? Qual a expectativa que você está da volta a Jesus? O Senhor vai te dar multiformas de você lembrar o outro. Em casa, em família. Olha, hoje a gente está aqui almoçando, mas pode ser que a gente não jante. Ô, glória! A gente não faz isso não, irmãos. A gente quer que Jesus demore mesmo, mas não é para salvar os perdidos, não. É porque a gente quer que o projeto nosso seja empregado. Estamos cheios da gente. Mas essa manhã é uma manhã que o Senhor nos lembra, e é inegociável isso. Não fique pensando que as coisas de Deus vai ser: Senhor, isso aqui, não tem isso, irmãos. Irmãos, a porta é estreita ou a porta é larga. Não tem meia porta, não. Não está meia aberta ou meia fechada. É aberta ou fechada. Não entendeu isso ainda não? Não entenderam? Porque é radical. É sim. As coisas de Deus, no que diz respeito à sua vontade, não há negociação. Não adianta a gente, eu e você, ficar cheio de coisinha. Eu sei que você é filhinha, eu sou filhinho, mas não é do nosso jeito. Fez outro, eu digo: Senhor, eu queria que fosse assim, Pai. Faça, Senhor. Pô, Senhor, meu sonho era esse aqui. E nem sempre ele diz assim: não é assim. Eu sei que você está sonhando, mas os sonhos são os meus. Difícil. Mas nunca foi fácil seguir a Jesus. Nunca. E o maior obstáculo não é a sociedade que nos impõe. A maior dificuldade é matar nosso próprio eu. Eu tenho esperança de que Jesus vai estar voltando. Acordo e durmo pensando nisso. Estou comendo como se fosse a última refeição. Vou andando para lá e para cá e dizendo: Senhor, qualquer hora o Senhor chega. Eu estou aqui dirigindo, esse carro vai ficar aí sozinho, não é? Na hora que o Senhor vier buscar a sua igreja, eu vou estar com o Senhor. Esse é meu projeto. Esse é meu desejo. Essa tem sido a minha vontade.
O Senhor busca um povo vencedor. Ao que vencer, viverá com o Senhor eternamente. Sei que os dias estão difíceis. Sei. Podem piorar. Mas eu quero mais ainda me apegar com Jesus. Eu acho que essa manhã é a manhã de reconciliação. É a manhã em que você tirou para dizer assim: olha, hoje é o dia que eu tomo uma decisão com Cristo. Uma decisão para segui-lo. Mas seguir na perspectiva de que Ele te sustente. Porque tem vontades, irmãos, em alguns momentos que a gente se sente cansado e diz: poxa, eu vou jogar tudo para cima. Não estou mais aguentando. Não só em relação à vida com Deus, em relação ao ministério, na adição, a nossa vida pessoal. Pode, inclusive, alguns momentos que a gente fala até isso no nosso casamento. Não vou investir mais não. Né? É sempre essa leitura, o outro não muda. Difícil. Esse carvão parece que não pega fogo. Eu acho que o Senhor é a fonte. Essa é a nossa segunda mensagem. Nesse jardim novo, Jesus é a fonte da água viva. E a gente precisa ser renovado nele. Sei que muitos dos irmãos estão cansados, estimulados, na igreja, com perspectiva pessoal, algumas frustrações, algumas coisas que não deram certo. Mas hoje também é dia para se renovar isso. Priorizando sempre buscar primeiro o reino de Deus. Que a gente sabe que o caminho mais certo. A Patrícia sempre usa o texto dizendo que agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Você não tem sonho? Agrade o Senhor. Viva de maneira que agrade a Ele, que Ele vai dizer assim: poxa, minha serva está tão querendo isso aqui, meu servo está tão... Toma. Mas também, se você não receber dele, você vai dizer: Senhor, eu estou feliz com o Senhor. Você é feliz com Jesus? Não é para você responder: porque você é feliz mesmo com Jesus? Eu estou perguntando isso porque eu sei que pode ser que alguns não sejam, mas que poderão ser. E ser feliz com Jesus não isenta estarmos fracos, debilitados, cansados. Feliz com Jesus é saber que nós estamos nesse estado momentaneamente, mas que seremos fortalecidos nele. O que é que nós podemos fazer nessa manhã? Uma manhã que a gente lembra também do seu sacrifício por nós. E que a gente sai daqui com essa certeza de que faço nova todas as coisas. E esse lugar que Ele já preparou, já fez, já está todo preparado para que a gente possa ser recebido lá. Essa esperança nos renova a continuar dando passos para frente e para o alto. Essa manhã é a manhã que o Senhor nos renova, nos fortalece, nos eleva, como diz o salmista, para ver além dos montes o socorro do Senhor. Nós estamos muito numa perspectiva de visão muito terrena, humana. O Senhor está nos levando nessa manhã a olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro. Você quer se reconciliar com Jesus e voltar a caminhada com Jesus? Não fique pensando que pode melhorar nada não, viu? O que vai melhorar é a sua intimidade com Ele. O que vai melhorar é você se preparar para se encontrar com Ele. O que vai melhorar é o seu relacionamento com Ele. E por que tudo isso está acontecendo? E por que tudo isso foi preparado? Porque a boa, perfeita e vontade de Deus
é nós termos um relacionamento perfeito com Ele e entre irmãos. É tudo voltando ao original e melhor. Aquele jardim, agora nós teremos um novo jardim. Aquele antigo Adão, aquela antiga Eva, agora fez novo Adão e nova Eva. Habitaremos eternamente com o Senhor. É isso que nos tem preparado. Senhor, há momentos e situações e circunstâncias nas nossas vidas que não são palavras humanas, não são, Senhor, nem sequer palavras positivas, muito menos intervenções terapêuticas que nos tira do caos. Acreditamos, cremos que nesse lugar que muitas vezes nós momentaneamente estamos passando, somente a Tua palavra, que é a semente boa, pode nos arrancar desse estado, que muitas vezes estamos inertes, Senhor, paralisados, sem força, a gente não sabe o que fazer, só se sabe que estamos sentindo e que estamos fracos. Muitas vezes nem é um estímulo do irmão, muitas vezes não é nem sequer uma palavra de ânimo, é sempre e suficientemente a Tua palavra. Quando entra, Senhor, há um revigorar. Pai, isso não está no âmbito da ciência, isso não está nem no âmbito da minha percepção, da minha cognição, isso vai no profundo. Essa manhã nós estamos com as nossas almas completamente abertas. A Tua palavra já foi lançada desde o início dessa celebração. E a Tua palavra nos lembra que habite em nós ricamente a Tua palavra. Senhor, eu estou todo arrepiado. Oh, glórias! Em saber que nesse estado que momentaneamente alguns dos meus irmãos estão passando, a Tua palavra é suficientemente poderosa para dizer: se levanta, toma a Tua cruz e segue-me. A Tua palavra é suficientemente poderosa para dizer: ei, essa direção para andar. A Tua palavra é suficientemente capaz de dizer: pare, ouça a minha voz e obedeça o meu comando. Essa manhã, Senhor, eu tenho plena certeza de que não apenas nós que estamos aqui, mas os irmãos que estão em casa e tantas outras pessoas, como eu tenho testemunhado, ouvirão essa mensagem e no meio do caos, a Tua palavra adentrará com poder sobrenatural para erguer e dar força para andar. Vem sobre nós pela Tua palavra um renovo nessa manhã, Senhor. Os cansados, desgastados, frustrados com os sonhos que não foram concretizados, feridas na alma, tristeza, Senhor, enfermidades físicas, mas também alguns dos irmãos que estão firmes, fortes, todos nós sejamos renovados nessa manhã pelo poder da Tua palavra, Senhor. Ela é suficiente, não precisa mais do que a Tua palavra. Com a ação poderosa do Teu Espírito, nos levanta, nos ergue, nos dá esperança, nos faz olhar para o alto. O Senhor já está voltando. Vem, Senhor Jesus. Todas essas coisas passarão, a Tua palavra permanece para sempre. E a Tua palavra diz que eu vou para o Pai, vos preparar um lugar, para que onde eu esteja, você esteja comigo e com o Pai. Senhor, só a Tua palavra pode nos tirar desse estado que estamos. E agora, como igreja local, Senhor, Pai, não é suficiente eventos, atividades, não é suficiente ensino, não é suficiente pregação. O
O que é suficiente é o poder do Teu Espírito, através da Tua palavra, como uma boa semente caindo sobre nossa congregação, para nos dar um ânimo, para nos dar disposição, e para que diante dos nossos olhos, que a gente só vê o deserto, possamos ver que lá há um oásis de águas límpidas e fluidez dessas águas puras, que é o poder do Teu Espírito que derrama sobre nós, trazendo para a nossa igreja coisas novas, gente novas, Senhor, ministérios novos, novas motivações, novos sonhos, planejamentos novos, recursos novos. Faz isso sobre nós pela Tua palavra, Senhor. Não dependemos de homens, não dependemos de força, não dependemos dos nossos recursos, não dependemos das nossas capacidades. A nossa suficiência está em Ti, Senhor. E nos renovamos nessa manhã, na esperança de que é para caminhar, marchando para frente, sem perder de vista de olhar para o alto. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus.